Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de matemática, então peguem os seus livros, abram na página 91 até a página 95, coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre multiplicação, e a multiplicação nada mais é do que a soma repetida de uma determinada quantidade. Mas como assim, Tia Aline? A soma repetida de uma determinada quantidade? Bem, vamos ver nos exemplos. Nós temos 2 cestas com 3 maçãs cada. Qual é a quantidade de maçãs que está se repetindo em cada cesta? Muito bem, são 3, pois temos 2 cestas e em cada cesta temos 3 maçãs. E quantas vezes se repete? Bem, se repete 2 vezes, porque temos 2 cestas. Então, 2 vezes o número 3, que é a quantidade de maçãs que tem em cada cesta, dá o total de 6. Por que o número 2? Porque temos 2 cestas. E por que o número 3? Porque é a quantidade de maçãs que está se repetindo em cada cesta. Nesta cesta eu tenho 3 e nesta cesta eu também tenho 3. Então, 2 vezes o número de maçãs, que são 3, vai dar o total de 6. A mesma coisa seria 3 mais 3, que é igual a 6. 2 vezes o número 3 dá o total de 6. Vejamos o próximo exemplo. Neste exemplo, temos 5 cestas e em cada cesta temos 3 maçãs, que é a quantidade de vezes que está sendo repetida. A quantidade de vezes que está sendo repetida nesse exemplo é a quantidade de maçãs. Em cada cesta, temos 3 maçãs. E vai ficar o seguinte na multiplicação. 5, que é a quantidade de cestas que está sendo repetida, vezes a quantidade de maçãs que há em cada cesta. Em cada cesta, há 3 maçãs. Então, 5 vezes a quantidade de maçãs que está sendo repetida em cada cesta dá o total de 15. A mesma coisa daria se eu fosse somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3, que dá o total de 15, tá bom? Então, na multiplicação, você consegue resolver as contas bem mais rápido e bem mais fácil. Próximo exemplo. Neste exemplo, temos 3 cestas e dentro de cada cesta temos 5 maçãs. Resolvendo na multiplicação, faremos assim. Pegamos a quantidade de cesta que está se repetindo, que são 3, multiplico pela quantidade de maçãs que há em cada cesta. Qual é a quantidade de maçãs que há em cada cesta? Muito bem, há 5. Em cada cesta temos 5 maçãs. Então, multiplicando 3 vezes o número 5, você tem um total de 15. A mesma coisa seria 5 mais 5 e mais 5, que é o 5 repetido 3 vezes, que vai dar o total de 15. Ó. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Pronto. Então, 3 vezes a quantidade de cesta, que dentro dela há a quantidade de maçãs no total de 5, em cada cesta há 5 maçãs, então na multiplicação temos o total de 15. 3 vezes o 5, a repetição do 5, 3 vezes, dá o total de 15. Então ficou 5 mais 5 mais 5, que se repetiu 3 vezes, que deu o total de 15. Página 92, número 1. Observe as figuras a seguir e faça como no exemplo. Nessa atividade, vamos precisar fazer uma soma usando a adição e depois vamos pegar essa soma e transformar na multiplicação. Então, o primeiro passo é somar as quantidades de balões da seguinte forma. 3, que é a quantidade de balões que eu tenho no primeiro grupo, mais 3 do segundo grupo, mais 3 do terceiro grupo, mais 3
do quarto grupo. Pronto. Coloquei, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é a quantidade de balões que há em cada grupo. Em cada grupo há 3 balões. Agora eu vou somar. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Pronto. Já fiz a minha adição. Agora eu vou transformar essa adição em uma multiplicação. Como que eu vou fazer isso? É muito fácil. Primeiro, eu tenho que contar quantas vezes o grupo de balões está se repetindo. Então, o primeiro passo é esse. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Está se repetindo 4 vezes. Então, você vai colocar o número 4. Agora, você vai contar a quantidade de balões que há em cada grupo. Há quantos balões em cada grupo? Se há 4 grupos, agora você vai colocar a quantidade de balões que há em cada grupo. Então, aqui, ó, temos 3 balões. Aqui temos 3 balões. Aqui temos 3 balões. E aqui temos 3 balões. Então, vezes o número 3. Por que é o número 3? Porque é a quantidade de vezes que o balão está se repetindo em cada grupo, tá bom? 4 vezes o número 3 é igual a 12. Por quê? Porque aqui eu fui repetido na soma, ó. Eu repeti o número 3 4 vezes, que deu o total de 12, tá? Então, primeiro você faz na adição e depois você transforma essa adição em uma multiplicação. É assim que você vai fazer a sua atividade do número 1, tá? Página 93, número 2. Ligue as adições a seguir às respectivas multiplicações. Primeiro você vai ver quantas vezes cada fator está se repetindo. Os fatores são esses números, tá? Você vai contar quantas vezes ele está se repetindo e depois você vai ligar nele transformado. Então, aqui, ó, vou contar. 1, 2, 3. Quantas vezes esse número está se repetindo? 3 vezes. E que número é esse? Qual o nome desse fator? Ele se chama número 2. Então, 3 vezes o número 2. Aí você vai ligar. Pronto. Vamos para o próximo exemplo. Primeiro, você conta a quantidade de vezes que o número está se repetindo e depois você vê qual é o número que está se repetindo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Esse número está se repetindo 5 vezes. E qual é o número que está se repetindo 5 vezes? É o número 3. Então, na multiplicação ficou 5 vezes o número 3. Você vai vir aqui desse lado e vai procurar, ó, 5 vezes o número 3. Pronto, ligou. Próximo exemplo. Vai contar a quantidade de vezes que o número está se repetindo. 1, 2, 3, 4. Quantas vezes esse número está se repetindo? 4 vezes. E que número é esse que está se repetindo? É o número 10. Então, ficou 4 vezes o número 10. Prontinho. Olha a multiplicação como ficou. 4 vezes o número 10. Agora, o nosso último exemplo. Vamos contar o número para ver quantas vezes ele está se repetindo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes esse número está se repetindo. E qual é o nome do número? Número 5. Então, ficou na multiplicação 5 vezes o número 5. Então, se você observar bem, essa multiplicação é a resposta na adição. Porque 5 vezes o número 5 é como se eu somasse 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que vai dar 25, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. 3 vezes o número 2. Você somou, ó, o 2 3 vezes, que dá o total de 6. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, prestem atenção na multiplicação e depois observem na forma da adição. Página 93, número 3. Observe o exemplo e complete a tabela. Essa tabela é a tabuada que vocês já conhecem, só que ela está em formato diferente.
Então, vamos recordar algumas regrinhas para que possamos resolver essas tabuadas. E lembrando que essa regra que eu irei lembrar, ela vale para as outras tabuadas também, tá? Não só até o número 5, mas você vai conseguir fazer qualquer tabuada usando essa regra que eu vou lembrar. Então, a primeira regrinha é a regra do número 1, da tabuada do número 1. Que regra é essa? A regra da tabuada do número 1 é o seguinte, que todo número que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Por quê? Porque na tabuada de multiplicar por 1, só é pedido para que o determinado número se repita apenas uma vez. Então, 1 vezes o número 1 vai ser 1, porque o 1 está sendo pedido para se repetir apenas uma vez. Então, 1 vezes o número 2, 2. 1 vezes o número 3, 3. 1 vezes o número 4, 4. 1 vezes o número 5, 5. Lembrando, todo número que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Gravem essa regra. Continuando, 1 vezes o número 6, 6. 1 vezes o número 7, 7. 1 vezes o número 8, 8. 1 vezes o número 9, 9. 1 vezes o número 10, 10. Então, relembrando, todo número que for multiplicado por 1 é ele mesmo. Por que que é ele mesmo? Porque na tabuada de 1, o número ele só deve se repetir apenas uma vez. Agora, na tabuada de 2, cada um desses números ele terá que se repetir duas vezes. No caso, você vai precisar somar cada um desses números duas vezes. Aqui, ó, 2 vezes o número 1. O número 1 você soma ele duas vezes. Você faz 1 mais 1, que vai dar 2. Mas lembrando que todo número que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora, a partir do 2, você vai começar a somar cada um desses números duas vezes, tá? Então, 2 vezes o número 2, você vai somar 2 mais 2, que dá 4. 2 vezes o número 3, você vai somar o 3 duas vezes. Você vai somar 3 mais 3, que dá 6. 2 vezes o número 4, você soma 4 mais 4, que dá 8. Pode usar os dedinhos, tá? E na mente também. Coloca uma quantidade na cabeça e uma quantidade na mão para você somar. 2 vezes o número 5, você soma 5 mais 5, que dá 10. 2 vezes o número 6, você soma 6 mais 6, que dá 12. 2 vezes o número 7, você soma 7 mais 7, que dá 14. 2 vezes o número 8, você soma 8 mais 8, que dá 16. 2 vezes o número 9, você soma 9 mais 9, que dá 18. E 2 vezes o número 10, você soma 10 mais 10, que dá 20. Agora, eu vou te ensinar uma regra que você pode aplicar em qualquer tabuada. Até na tabuada de 2 você pode aplicar, tá bom? Isso na hora de fazer tabuada. Na hora de resolver uma conta, eu vou te ensinar de uma outra forma, tá bom? Na hora de você fazer qualquer tabuada, você vai aplicar essa regra que eu vou te relembrar agora. Vamos para a tabuada de 3. Vamos lá. 3 vezes o número 1 dá 3. 3 vezes o número 2. Como que eu descubro a resposta da tabuada? 3 vezes o número 2. Você vai precisar somar o 2 3 vezes. Você vai contar 2 mais 2 e mais 2, que vai dar o total de 6. Para que você não precise fazer todo esse somatório, até porque se chegar lá na tabuada de 5, na tabuada de 7, por aí, vai ficar um pouco mais difícil. Você não vai ter dedo para poder contar muita coisa. Então, vou te relembrar uma regrinha. Olha o que você vai fazer. Essa regra você vai colocar em prática para qualquer tabuada, tá? Qualquer tabuada você vai colocar em prática. Somente essa regrinha você vai colocar em prática para fazer tabuada, tá? Então, vamos lá. 3 vezes
deu 3. Olha o que você vai fazer para poder descobrir a resposta da multiplicação de 3 vezes o 2. Muito fácil. Você vai pegar o resultado e vai somar com mais 3. Vai pegar o resultado e soma com mais 3. Pega o resultado e soma com mais 3. E assim por diante. Olha como é fácil. 3 mais 3, 6. Ou seja, 3 vezes o número 2 dá 6. Agora, para descobrir a resposta da multiplicação de 3 vezes o 3, vai fazer a mesma coisa. Pega o 6 e acrescenta mais 3, que dá 9. Para descobrir a resposta aqui, ó, de 3 vezes o 4, você vai fazer a mesma coisa. Pega o 9 e acrescenta mais 3, tá? É assim que você vai colocar em prática em todas as tabuadas. Pega a resposta e acrescenta a quantidade que é daquela tabuada. Se for a tabuada de 2, você vai somando de 2 em 2. Pega a resposta, acrescenta mais 2. Pega a resposta, acrescenta mais 2. Se for na tabuada de 4, você vai fazer a mesma coisa, só que vai ser acrescentando mais 4. Pega a resposta, acrescenta mais 4. Pega a resposta, acrescenta mais 4. Na tabuada de 5, a mesma coisa. Pega a resposta e acrescenta mais 5. Pega a resposta e acrescenta mais 5. É só uma regrinha para poder ficar mais fácil na hora de você fazer uma tabuada, tá? Então, essa regra você vai poder fazer em qualquer tabuada. Página 93, número 4. Observe os pontos obtidos nos dados, arme as multiplicações e calcule o resultado. Então, você primeiro tem que fazer a leitura de bolinhas que há em cada dado, para depois você armar uma conta de multiplicação. Então, no primeiro dado temos 3 bolinhas, então você já coloca lá em cima o número 3, vai ficar na nossa parte de cima. E o outro dado, você conta quantas bolinhas tem e coloca na parte de baixo junto com o sinal de multiplicação, que é o x. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 5. Lembrando que você precisa armar um número embaixo do outro, seguindo a ordem da unidade, da dezena e da centena. Então, aqui formou a conta. 5, você faz a leitura começando pelo número de baixo. 5 vezes o número 3. Você vai precisar somar o número 3 5 vezes. Você vai somar 3 mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Que vai dar o total de, vamos somar, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. Pronto, descobrimos o resultado da nossa primeira conta. Então, é assim que você vai fazer. Vai armar a conta de acordo com a quantidade de bolinhas. O primeiro dado você coloca na parte de cima o número para representar. E o segundo dado você vai colocar na parte de baixo junto com o sinal de multiplicar, que é o x, tá? E depois você vai fazer em forma de adição para você descobrir o resultado da conta. Página 93, número 5. Complete a tabela conforme o exemplo. Essa tabela é a tabela da tabuada, como vocês já sabem. Então, vamos colocar em prática a regrinha que eu acabei de ensinar para vocês. Lá na atividade do número 3, eu falei para vocês sobre essa regrinha, que é pegar o resultado e acrescentar o número de acordo com a tabuada. Então, primeiro vou mostrar um exemplo para vocês verem o quanto é difícil vocês fazerem a tabuada dessa forma. Vamos lá. 6 vezes o 1 é o número 6. Vocês já sabem que todo número que é multiplicado por 1 é ele mesmo. 6 vezes o 2 é 12. Como que eu sei que deu 12? Porque eu precisei fazer uma soma. Eu fiz 6 vezes, eu repeti 6 vezes o número 2 assim, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que deu 12. Então, olha quanto que eu precisei fazer. Imagina eu ter que fazer isso nos outros números. Vai render muito tempo. Então, você vai colocar em prática essa regrinha aqui, ó, que é pega o resultado e acrescenta o número da tabuada. Se é a tabuada de 6, você acrescenta mais 6. Se for a tabuada de 7, você pega o resultado e acrescenta mais 7. E assim com as outras tabuadas, tá?
Então, 6 mais 6 dá 12. 6 vezes o número 3. Como que eu descubro? Eu pego o 12 e acrescento mais 6, que vai dar 18. E assim eu vou fazendo com os outros números. Mas não se esqueça de fazer a leitura. Depois de completar, é necessário que você leia, ó, 6 vezes o 3, que é igual a 18, porque você precisa memorizar o resultado da tabuada, tá bom? Então, é assim que você vai fazer para poder resolver todas as tabuadas. Vai colocar em prática essa regrinha de pegar o resultado e acrescentar a quantidade determinada da tabuada. No caso, a quantidade que eu me refiro é o número da tabuada. Se for a tabuada de 6, você acrescenta mais 6. Se for a tabuada de 7, você acrescenta mais 7. Se for a tabuada de 8, você acrescenta mais 8. Pega o resultado e acrescenta aquela determinada quantidade. Assim você vai conseguir fazer qualquer tabuada. Página 94, número 6. Observe a figura abaixo e faça o que se pede. Então, no seu livro, você tem duas figuras, na cor verde e na cor roxo, tá? Sendo que eu troquei as cores porque aqui vai ser um exemplo. No seu livro, você vai ter a mesma atividade, sendo que com números e quantidades diferentes, tá bom? Então, para não deixar igual no seu livro, eu coloquei aqui um exemplo, mas a forma que você vai fazer é a mesma, só vai mudar o número e a quantidade de quadradinhos que tem nas figuras, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui do lado para você ter noção do que é vertical e o que é horizontal, porque nas questões do número 6 fala sobre isso. Na vertical é a parte que fica em pé, é a linha que fica em pé. Isso você vai reparar aqui, ó, nessas figuras. Tá vendo essa linha que está em pé? Se chama vertical. E as deitadas se chama horizontal, tá bom? Então, prestar bastante atenção sobre isso, sobre o que é a vertical e o que é horizontal. Aqui é uma linha vertical, que é uma linha em pé, a gente memoriza assim, e uma linha horizontal, que é a linha deitada. Então, lá na letra A, do seu número 6, está perguntando quantas fileiras verticais tem a figura verde? No caso aqui, eu coloquei azul, tá? Quantas fileiras verticais tem a fileira azul? No seu livro está verde, no meu exemplo é azul. As fileiras verticais, você vai contar, ó, as que estão em pé. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 fileiras verticais, que são as que ficam em pé. Se você quiser contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, também dá certo, tá? Mas lembrando que a fileira é esse grupo aqui de quadradinhos, tá bom? Fileiras verticais. Então, quantas fileiras verticais tem a figura azul? Temos 5. Na letra B, quantas fileiras horizontais tem a figura azul? Horizontal, ó, é a deitada. Então, vamos contar quantas fileiras temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 fileiras horizontais, tá bom? Se você quiser contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, também dá certo, tá? Então, temos o total de 6 fileiras horizontais na figura azul. Lembrando que isso aqui é um exemplo, mas a forma de fazer é a mesma que você vai fazer lá na sua atividade da página 94. Letra C. Represente com uma multiplicação o número de quadradinhos azuis. Muito fácil para resolver essa questão. Você vai pegar a quantidade de fileiras na parte vertical e a quantidade de fileiras na parte horizontal. Na parte vertical, temos 1, 2, 3, 4, 5, que é o resultado lá da letra A. Agora, na parte horizontal, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode contar assim também, como eu já ensinei, tá? Vezes o número 6, que é o nosso total. Pronto, você já representou em forma de uma multiplicação. Letra D. Represente com uma multiplicação o número de quadradinhos vermelhos. Agora você vai para o próximo quadro, que é o quadro
vermelho, aqui no meu exemplo, mas no seu livro está o quadro roxo. Então, para representar uma multiplicação, vai fazer a mesma coisa. Vai contar a quantidade de fileiras na parte vertical e depois a quantidade de fileiras na parte horizontal, tá? Então, na parte vertical temos 1, 2, 3, 4. Que são, ó, 1, 2, 3, 4. Vezes a quantidade de fileiras horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, também pode. Pronto, resolvemos. Fizemos uma representação de uma multiplicação. Agora, na letra E, calcule o total de quadradinhos das duas figuras. Você vai fazer o seguinte, vai armar aquelas duas contas que você montou duas multiplicações. Lembra que na letra C e na letra D pediu para você fazer uma representação de uma multiplicação. Então, aqui eu tenho a representação desse quadro azul, que é 5 vezes o número 6, e depois a representação de uma multiplicação do quadro vermelho, tá? Que é 4 vezes o 5. Primeiro você vai resolver essas duas contas para depois fazer uma outra conta, que é uma conta de mais, porque você precisa saber o total que deu das duas contas, tá? Somando a quantidade de quadradinhos do quadro azul com a quantidade de quadradinhos do quadro vermelho. Então, vamos lá. 6 vezes o número 5. O número 5, ele vai ter que se repetir 6 vezes. Então, ó, 6 vezes o número 5. Você vai somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que deu o total de 30, tá? Ou você vai usar a sua tabuada para você pegar essa resposta. Mas antes, arma a tabuada de 6. Não olhe diretamente em uma tabuada pronta, tá? Então, aqui, ó, 5 vezes o número 4. Você vai somar o número 4 5 vezes. Vai fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que deu o total de 20. Agora você vai juntar. Você vai juntar 30 mais 20. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. Pronto. Calcule o total de quadradinhos das duas figuras. O total de quadradinhos das duas figuras deu 50. Então, aqui temos, ó, todo esse total. Nesse primeiro quadro, temos 30 quadradinhos. E nesse segundo quadro, temos 20 quadradinhos. Página 95, número 7. Seguindo a ideia da atividade 6, pinte a quantidade necessária de quadradinhos em cada item, até obter a representação da multiplicação indicada. Então, vamos pintar os quadradinhos de acordo com a representação da multiplicação que está sendo pedida. Temos aqui 2 vezes o número 3. Então, o número 3, ele vai se repetir 2 vezes. Olha como você vai ter que fazer. Primeiro, você vai precisar formar 2 fileiras. Por que 2 fileiras? Porque está pedindo, ó, que o número 3 tem que se repetir 2 vezes. Então, você vai pintar 1, 2, 3, que é a quantidade de vezes que está sendo repetida. A quantidade de vezes que está sendo repetida é o número 3. Aí, novamente, 1, 2, 3. Pronto. Você pintou, você fez a representação dessa multiplicação. 2 vezes o número que está sendo repetido. Quem está sendo repetido? É o número 3. Então, você formou 2 colunas, pintando 3 quadradinhos em cada coluna. Próxima representação. 5 vezes o número 4. Então, o número 5 vai ser o número de coluna, tá? Vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Em cada coluna, você vai pintar 4 quadradinhos, que o 4 é a quantidade de vezes que está sendo repetido em cada coluna, tá bom? Então, você pode marcar com lápis primeiro as 5 colunas ou as 5 fileiras e depois você vai pintar a quantidade que está sendo repetida, que é o 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Uma coluna contendo 4 quadradinhos pintados. 1, 2, 3, 4. 2 colunas ou 2 fileiras, do jeito que você quiser falar,
contendo 4 quadradinhos pintados. 1, 2, 3, 4. 3 colunas, contendo 4 quadradinhos pintados. 1, 2, 3, 4. 4 colunas, contendo 4 quadradinhos pintados. E 1, 2, 3, 4. 5 colunas, contendo 4 quadradinhos pintados. Então, 5 vezes o número 4 deu esse total de quadradinhos, tá bom? Então, primeiro você vai fazer, ó, risca a primeira quantidade de coluna que você vai precisar pintar e depois você vai pintando a quantidade que está sendo repetida. Em cada coluna vai ser repetida uma quantidade. Aqui foi o número 4. Página 95, número 8. Observe a figura. Agora, usando a multiplicação, calcule. Letra A quantidade de carros estacionados. Para você saber a quantidade de carro que está estacionado, você não vai contar um de cada vez. Você fará o seguinte: quantas fileiras de carro temos aqui? Temos 1, 2. Então, número 2, vezes a quantidade de carro que está sendo repetida em cada fileira. Há quantos carros em cada fileira? Aqui temos 3 e aqui temos 3. Então, vezes o número 3. 2 vezes o número 3 dá o total de 6. Como que eu descobri isso? Eu somei 3 mais 3 e deu 6. Letra B. A quantidade de rodas dos carros. Você primeiro vai precisar pensar: quantas rodas tem um carro? Um carro tem 4 rodas. Agora você vai multiplicar a quantidade de carro que tem. Descobrimos que a quantidade de carro foi o 6. Tem um total de 6 carros. Agora é só multiplicar. 4 vezes o número 6. Você vai somar 6 mais 6 mais 6 e mais 6. E deu o número 24, tá bom? Então, primeiro, coloca a quantidade de rodas que tem em um carro e depois você multiplica pela quantidade total de carro. Isso, a quantidade você já descobriu lá na letra A. E depois é só resolver a conta. E para finalizar a atividade, página 95, número 9. Complete a tabela conforme os 2 primeiros exemplos. No seu livro você já tem 5 vezes o 1, que é 5, 5 vezes o 2, que é 10. Lembrando que você vai continuar fazendo aquela regrinha. Se é na tabuada de 5, você pega o resultado e acrescenta mais 5. Ó, 5 mais 5 deu 10, que é na multiplicação de 5 vezes o número 2. 5 vezes o número 2 dá 10. Aí você vai continuar. Pega o número 10 e acrescenta mais 5. 10 mais 5, 15, que é o resultado de 5 vezes o número 3, que dá 15, tá bom? E assim você vai fazendo com as demais tabuadas. Você pega o resultado e acrescenta mais 5.